Ringo Starr passou a vida inteira sorrindo para o mundo, mas por trás desse sorriso vivia um homem marcado por feridas que ele nunca confessou completamente. Durante décadas, ele carregou uma amargura secreta por alguém que um dia foi tão próximo quanto família. Alguém cujas escolhas deixaram uma cicatriz mais profunda do que qualquer insulto da imprensa. O homem conhecido por sua paz, humor e calma, finalmente admitiu que um nome o assombrava mais do que todos os outros. E quando você descobrir quem é a história por trás disso, fará você ver Ringo sob uma luz completamente diferente. A insegurança que o acompanhou até os Beatles. Ringo Starr nasceu Richard Stark na Liverpool da época da guerra, uma criança cuja vida começou com doenças não com música. Aos 6 anos, uma peritonite quase o matou e o obrigou a abandonar a escola por mais de um ano. Aos Language Not Registered for Generation, a tuberculose o confinou em um sanatório por 2 longos anos, deixando-o quieto, retraído e muito atrasado em relação a outras crianças academicamente. Esses anos perdidos moldaram a insegurança que o acompanharia na vida adulta. A sensação de que todos os outros eram mais inteligentes, mais fortes, mais habilidosos. O que o salvou foi um pequeno tambor dado pelas enfermeiras, uma distração que se transformou em um sonho e, eventualmente, em uma tábua de salvação. No início da década de Language Not Registered for Generation, os Beatles tinham energia bruta, mas lhes faltava a base rítmica que pudesse levar sua música além dos pubs de Liverpool. Ringo, por sua vez, era constante e confiável, e já respeitado em Rory, Storm and the Hurricanes. Quando o produtor dos Beatles, na EMI, expressou insatisfação com Pete Best, a decisão foi inevitável. Em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation, Ringo Starr se tornou a peça final dos Beatles. Os fãs o acolheram instantaneamente, mas a indústria não. As manchetes o ridicularizavam como o baterista mais sortudo do mundo. Os críticos brincavam dizendo que ele só sabia marcar o tempo, e a imprensa o rotulou como o Beatle menos talentoso, antes mesmo que ele tivesse a chance de provar o contrário. O que piorava tudo era a dolorosa consciência que Ringo tinha da hierarquia dentro da banda. John Lennon e Paul McCartney reinavam como deuses da composição. George Harrison era o gênio frustrado lutando por espaço. E Ringo, o novato, o substituto, o baterista com um currículo fraco, muitas vezes se sentia como se estivesse ali para sorrir, manter a batida, cantar uma música engraçada e ficar fora do caminho. Até mesmo o momento que deveria ter sido seu triunfo, tocando em Love Me Do, tornou-se humilhante quando o produtor George Martin trouxe o baterista de estúdio Andy White, porque ainda não confiava em Ringo. Anos depois, Ringo admitiu que a mágoa persistiu. Eu o fazia se desculpar todos os dias. A mensagem era clara desde o início. Ele era necessário, mas não era respeitado. E essa insegurança se tornou a semente, que mais tarde fez com que a traição mais profunda doesse muito mais do que deveria. A dor silenciosa e crescente de George Harrison. De todas as pessoas que feriram Ringo Starr, a dor causada por George Harrison foi a mais inesperada. George não era barulhento, cruel ou confrontador. Ele não zombava de Ringo em público, nem o menosprezava no estúdio. Em vez disso, sua ferida veio na forma de distanciamento. Um silêncio cortante, que cresceu ano após ano, até que a amizade, em que Ringo mais confiava, se tornou um eco vazio. Nos primeiros anos dos Beatles, Ringo dependia mais de George do que de qualquer outra pessoa. George entendia o que era se sentir ofuscado por John e Paul. Ele entendia o que significava lutar por espaço, por respeito, por reconhecimento. Esse laço fez de George a pessoa mais próxima que Ringo tinha de um verdadeiro confidente dentro da banda. Mas conforme o final da década de Language Not Registered for Generation se desenrolava, começaram a surgir rachaduras. George passou a buscar cada vez mais colaboradores externos como Eric Clapton, Billy Preston e Bob Dylan, os músicos que mais tarde formariam o núcleo do Concerto para Bangladesh em Language Not Registered for Generation. Ringo observava em silêncio enquanto George construía músicas brilhantes e emocionalmente complexas com todos exceto com ele. A dor não era ciúme.
era a sensação de ser esquecido por alguém ao seu lado. O pior momento aconteceu em Language Not Registered for Generation, durante a gravação de While My Guitar Gently Weeps. Em vez de contar com seu próprio companheiro de banda, George convidou Clapton para gravar a icônica parte de guitarra. Não foi apenas uma escolha criativa. Foi uma mensagem que Ringo sentiu profundamente em seu peito. Mesmo dentro dos Beatles, todos eram substituíveis. Anos depois, Ringo sussurrou amargamente para um amigo: "Acontece que eu não sou o único na banda que poderia ser deixado para trás." Após a separação dos Beatles, em Language Not Registered for Generation, o distanciamento se tornou ainda mais doloroso. George se dedicou a novos álbuns, novos colaboradores, novos mundos. Ringo, lutando para consolidar seu próprio espaço como artista solo, sentia o vínculo entre eles se desfazer a cada mês que passava. Em um reencontro, ele disse a George meio brincando: "Você tem o mundo inteiro para trabalhar menos eu." George apenas sorriu educadamente, sem dar nenhuma explicação. Aquele silêncio, mais do que qualquer discussão ou insulto, feriu Ringo de uma forma que ele nunca admitiu abertamente. Com John e Paul, as brigas eram barulhentas e óbvias, mas com George, a traição foi silenciosa e, portanto, inesquecível. A transformação de John Lennon e a quebra de um laço. Ringo sempre admirou John Lennon, mesmo quando os Beatles estavam fragmentados por egos, divergências criativas e exaustão. Ringo se sentia atraído pela sagacidade, coragem e liderança instintiva de John. Estar atrás de Lennon no palco era como estar atrás de uma força da natureza. Mas nada o preparou para a transformação que começou no final de Language Not Registered for Generation, quando John e Yoko Ono se tornaram inseparáveis, não apenas como parceiros, mas como uma única unidade criativa que lentamente eclipsou o resto da banda. No início, Ringo não se importava com a presença de Yoko. Ele a respeitava como artista e presumia que sua participação seria limitada. Mas não demorou muito para que ela começasse a se intrometer em decisões que sempre pertenceram exclusivamente aos 4 Beatles. Durante uma sessão de gravação experimental, Yoko abruptamente fez uma crítica à bateria de Ringo. Antigamente, John teria dado risada defendido o companheiro de banda, ou transformado o momento em uma piada. Mas dessa vez, ele se virou bruscamente para Ringo e disse friamente: "Só mantenha o ritmo constante. Já chega." O silêncio tomou conta da sala. Para Ringo, a humilhação foi mais profunda do que uma simples correção técnica. Foi um sinal de que John não o via mais como um parceiro igualitário na identidade da banda. A voz de Yoko agora tinha mais peso do que a dele. E essa mudança só se intensificou à medida que John começou a se distanciar dos Beatles emocional, espiritual e criativamente. Ringo confidenciou a um amigo que eles costumavam ser uma banda, mas com John, agora eram apenas ele e Yoko. O ponto de ruptura aconteceu quando John explodiu com George Harrison por questionar o envolvimento de Yoko. Ringo assistiu a cena se desenrolar. Uma mesa batendo vozes alteradas, o olhar inconfundível de um homem que defenderia sua parceira a qualquer custo, mesmo que isso significasse destruir a banda. Ele nunca tinha visto John tão consumido, tão irreconhecível. A dor que Ringo carregava não nascia da raiva, mas da perda. Ele havia perdido não apenas um colaborador, mas um líder em quem confiava. Anos depois, quando Ringo visitou John em Nova York, em Language Not Registered for Generation, o antigo carinho ressurgiu brevemente. E então, semanas depois, John se foi para sempre. A ferida nunca teve a chance de cicatrizar. O silêncio se tornou o capítulo final da relação deles. Paul McCartney, o parceiro que se tornou um ditador de estúdio. De todos os conflitos que Ringo Starr enfrentou dentro dos Beatles, nenhum o afetou tão profundamente ou repetidamente quanto o conflito com Paul McCartney. Paul era brilhante, incansável e determinado, mas seu perfeccionismo muitas vezes tinha um preço doloroso para aqueles ao seu redor. Após a morte de Brian Epstein, em Language Not Registered for Generation, a banda perdeu sua força estabilizadora e Paul assumiu a liderança. O que deveria ter salvado os Beatles acabou se tornando a faísca que os levou ao colapso, e Ringo
era frequentemente quem sentia as consequências com mais intensidade. No estúdio, os padrões de Paul se tornaram mais rigorosos, suas exigências mais exigentes. Ele compunha incessantemente, fazia arranjos obsessivamente e controlava minuciosamente tudo das harmonias às viradas de bateria. Para Ringo, que já carregava o peso de ser visto como o menos talentoso, a natureza controladora de Paul intensificou um medo silencioso de que ele não fosse necessário. O ponto de ruptura ocorreu durante a gravação do álbum branco em Language Not Registered for Generation. Paul, frustrado com um padrão de bateria simples, fez Ringo repetir a parte várias vezes, insistindo em pequenas correções a cada vez. Então, sem hesitar, Paul sentou-se à bateria e demonstrou como ele acreditava que a parte deveria ser tocada. Para Ringo, foi um eco humilhante da sessão de gravação de Love Me Do, 6 anos antes, quando Andy White fora contratado, porque ainda não inspirava confiança. Mas desta vez, algo dentro dele se quebrou. Ringo se levantou, caminhou em direção à porta e disse amargamente: "Vocês claramente não precisam mais de um baterista." E então, desapareceu do estúdio por 2 semanas inteiras. Os 3 Beatles restantes ficaram atônitos. Enviaram-lhe flores, pediram desculpas, imploraram que ele voltasse. Mas a ausência de Ringo havia exposto algo que eles não podiam mais ignorar. A liderança de Paul havia se tornado uma ditadura. Mesmo depois do retorno de Ringo, a ferida nunca cicatrizou completamente. Cada vez que ele se sentava atrás da bateria, uma pequena parte dele se lembrava do momento em que Paul ocupou seu lugar. A ironia, décadas depois, é que Paul se tornaria o elo vivo mais próximo de Ringo, com os Beatles introduzindo-o no Hall da Fama do Rock and Roll, em Language Not Registered for Generation. A amizade entre eles suavizou com o tempo, mas Ringo jamais esqueceu a sensação de ser tratado como uma engrenagem descartável dentro de uma máquina que ele ajudou a construir. E, no entanto, nem mesmo Paul era a pessoa que Ringo mais detestava. Os de fora alimentavam ainda mais a amargura de Ringo. Embora as feridas dentro dos Beatles fossem as mais profundas, as pessoas de fora da banda também deixaram suas marcas em Ringo Starr. Algumas por arrogância, outras por caos e algumas simplesmente por personificarem tudo o que ele detestava no mundo da música. Esses encontros não deixaram as mesmas cicatrizes para a vida toda que as causadas por John Paul ou George, mas moldaram a amargura que se acumulou silenciosamente no coração de Ringo. Jim Morrison, do The Doors, era um desses nomes. Para o público americano, Morrison era um poeta misterioso, um rebelde sombrio, um ícone do rock que vivia no limite. Mas para Ringo, ele era um homem que encenava sua própria destruição sob o disfarce da arte. Morrison aparecia no palco bêbado, esquecia as letras, gritava incoerentemente e se entregava ao caos. Ringo, que lutou contra doenças na infância e trabalhou incansavelmente para conquistar seu espaço, desprezava o que considerava um desperdício de indulgência. Morrison não interpreta música, murmurou ele certa vez em particular. Ele interpreta sua própria ruína. E o que incomodava Ringo, ainda mais, era a forma como o público idolatrava isso. Então veio Peter Sellers, com quem Ringo trabalhou em The Magic Christian, em Language Not Registered for Generation. Sellers era uma lenda da comédia. No entanto, no set de filmagem, ele se comportava como realeza. Exigia mudanças no roteiro, ajustava as cenas para se colocar no centro das atenções e tratava os colegas de elenco como meros objetos decorativos. Quando Ringo sugeriu uma pequena melhoria para tornar uma cena mais natural, Sellers o rejeitou com uma frase fria: "Você se concentra na sua bateria e eu cuido dos filmes." Aquilo ecoava todos os insultos que Ringo ouvira na vida, as piadas sobre ser o menos talentoso dos Beatles, as manchetes zombando de suas habilidades. Sellers se tornou um símbolo de todas as portas que já lhe foram fechadas. M.C. Jagger representava outro tipo de irritação, barulhento, extravagante e desinibido. Jagger transformava cada apresentação em um caos teatral. Ringo respeitava os Stones, mas não o que considerava um show desnecessário. "Nós compomos música", resmungou certa vez. "Eles dançam ao som de Ringo." Jagger era a personificação da figura do rock egocêntrica que ele detestava. E havia também Keith Moon do The Who, um amigo, mas um amigo exaustivo.
Ringo admirava o talento de Moon, mas temia sua companhia. O comportamento imprudente de Moon, desde destruir quartos de hotel até acrobacias quase fatais, arrastava Ringo para um caos que ele jamais desejaria. Quando saía com Keith, ele admitiu, nunca sabia se voltaria vivo para casa. No entanto, apesar de todas essas frustrações, nenhum desses homens era a pessoa que Ringo Starr realmente odiava mais do que qualquer outra. Essa distinção pertencia a outra pessoa, alguém de dentro dos Beatles, alguém em quem ele confiava, alguém cuja traição ainda o assombrava décadas depois. O único homem que Ringo Starr realmente odiava mais do que qualquer outro. Apesar de todas as feridas causadas pela transformação de John, pelo controle de Paul, pelo silêncio de George e pelos forasteiros que o irritavam, havia apenas um homem que Ringo Starr admitiu que jamais conseguiria perdoar completamente. Não por ego. Não por desavenças artísticas, mas porque esse homem orquestrou silenciosamente a destruição da única família a qual Ringo acreditava pertencer. Esse homem era Alan Clean. Após a morte de Brian Epstein em Language Not Registered for Generation, os Beatles ficaram à deriva, como um navio sem capitão. O dinheiro estava desaparecendo. A Apple Corps estava um caos, e cada decisão se transformava em uma briga. Nessa vulnerabilidade, Alan Clean surgiu com sua lábia agressividade e promessas de consertar tudo. John se apaixonou por ele primeiro. George veio depois. Ringo, exausto e desesperado por estabilidade, assinou com eles em Language Not Registered for Generation. Mais tarde, ele admitiu que Clean era um aproveitador. E eu senti que era hora de ter alguém que trabalhasse para mim. Mas por trás do charme, Clean estudava cada ponto fraco da banda. Ele conhecia a necessidade de controle de Paul, a volatilidade de Jay, o ressentimento de George e o desejo de paz de Ringo, e explorou cada um deles. De repente, cada reunião se transformou em uma batalha de 3 contra 1 com Clean, alimentando a divisão. Quando Paul se recusou a assinar o contrato de Clean, este encorajou os outros 3 a seguirem em frente sem ele. O resultado foi catastrófico. Processos judiciais, acusações e o colapso final dos Beatles em Language Not Registered for Generation. Só mais tarde, Ringo compreendeu a verdade. Clean havia administrado mal. O dinheiro manipulado contratos e usado a atenção interna dos Beatles como moeda de troca. Em Language Not Registered for Generation, ele foi demitido e passou a ser investigado. Ringo, que um dia confiara nele, sentiu um profundo arrependimento. O homem que ele acreditava que poderia salvar os Beatles os destruiu. Anos depois, Alan Steckler revelou uma confissão dolorosa de George Harrison. A única maneira dos Beatles se reunirem novamente é se Alan não estiver lá. Estou pronto. Ringo também. Era tarde demais. O dano era irreversível. Para Ringo Clean, não era apenas um mau empresário. Ele era o símbolo da traição. O forasteiro que explorou seus momentos de maior fragilidade. O homem que despedaçou a maior irmandade musical do século. E ao contrário das outras, essa ferida nunca cicatrizou com o tempo. Agora que você sabe a história completa, quem você acha que magoou Ringo, mais George Paul John ou Alan Clean? Conte para mim nos comentários. E se você quiser mais histórias inéditas sobre lendas da música, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para o próximo capítulo.